Fala aí pessoal, tranquilo? Aqui é Leandro Vicente, simplesmente Levi. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou dar um prosseguimento a uma série que eu comecei no meu canal há um tempo atrás sobre dicas de livro em inglês. É muito importante a leitura em inglês, pois dessa forma você desenvolve seu vocabulário, você desenvolve a sua intimidade com a língua como um todo. O livro que eu vou indicar hoje se chama Reoriented. E esse livro é de um autor chamado Tyler Frank, e ele é um autor não muito conhecido ainda, até porque esse é o primeiro livro dele, e eu conheci ele através de um blog na internet sobre um outro assunto completamente diferente da desse livro. Então, esse livro ele é bem polêmico, mas ao mesmo tempo ele é muito legal, muito interessante, porque a história é extremamente cativante, e uma vez que você começa a ler, você realmente quer terminar de ler. Ele não é muito grande, então é ideal assim, para quem está aprendendo inglês. A história é a seguinte: existe um garoto chamado DJ, e ele vai estudar numa escola cristã nos Estados Unidos, na verdade uma universidade cristã extremamente conservadora. E a história se passa nos dias de hoje. E ele também se identifica como homossexual. E o que acontece? Ele vai para essa escola e ele também é cristão, como é a ideia da escola, só que ele é cristão e homossexual. Sendo que a universidade é extremamente conservadora e para a universidade aquilo seria meio que impensável assim. Só que ao mesmo tempo ele descobre que existem outros estudantes na escola que também são homossexuais e que são extremamente marginalizados. Então ele resolve criar um clube de apoio a esses outros estudantes que são homossexuais também. Sendo que o estudante responsável por aprovar esses clubes, tipo o presidente do DCS da universidade, ele é bastante conservador, mas ao mesmo tempo que ele é muito conservador, ele é muito ético. Então ele se encontra numa situação bem difícil, assim, se encontra num dilema. Se ele aprovasse a existência daquele clube, ele estaria, digamos, defendendo os gays, mas se ele recusasse, ele estaria indo de acordo com seus princípios, no entanto, ele estaria sendo injusto com aqueles alunos. E aí a história é muito interessante, ela se desenvolve em cima disso, aí entra a direção da escola, que começa a pressionar o garoto, que é tipo o presidente do DCE, a reprovar a criação do clube, e aí acontece uma série de coisas. Eu não vou dar spoiler do livro, mas eu posso dizer que ele é extremamente interessante, porque em certos momentos ele entra em alguns debates teológicos entre o garoto que é gay, cristão, e o outro garoto que é muito conservador cristão. Eles têm algumas discussões, assim. E o livro te dá muitos insights. Ele não está, digamos, advogando para ninguém, só que ele te permite entender muito bem o lado das duas pessoas, assim. E ele te faz chegar a muitas boas conclusões no final das contas. Então é um livro que eu recomendo muito a leitura. E é o tipo de livro que dificilmente as pessoas vão ouvir falar aqui no Brasil, porque eu não sei se ele vai ser traduzido para português um dia, justamente pelo autor ser bem pequeno, só que foi uma leitura que eu gostei muito. Numa escala de 1 a 5, eu diria que a dificuldade dele é nível 3, então se você tem um inglês muito básico, talvez não seja o melhor livro para você ler, mas se você já tem um inglês um pouco mais intermediário, assim, você vai conseguir fazer uma leitura mais fluida daquilo. O autor Tyler Frank também é autor de um blog chamado God of Evolution, foi como eu conheci ele, que é um blog reservado a falar sobre evolução e cristianismo e a existência de teístas evolucionistas, que são pessoas que têm uma religião, que acreditam em Deus e tal, que também são evolucionistas. Então, como eu falei, o blog dele não tem absolutamente nada a ver com o assunto desse livro, mas são coisas polêmicas de qualquer forma. Então, se vocês querem visitar o blog também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que também me ajudou bastante nesse processo de aprendizado em inglês. Então é isso, essa é a minha dica de hoje. Se você não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever, deixa um like aí para ajudar a promover o vídeo, deixa qualquer comentário ou pergunta que você tiver aí na seção de comentários, e vejo vocês até a semana que vem.